Fala, pessoal, tudo bem? Professor Renato Velas, o teu professor aqui de atualidades. Mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com você. Você que está em busca aí da aprovação no concurso público, né, buscando a tão sonhada estabilidade no emprego, estamos aqui por você e para você. Bem, você sabe que a gente trabalha aí a disciplina de atualidades. No primeiro momento, trabalhamos o contexto da sociedade brasileira, e agora, como vocês estão vendo aí em nossos slides, vamos trabalhar o contexto da economia brasileira nos últimos 6 meses, né? E vamos começar aqui, meu povo. Olha só, isso aqui eu tenho certeza plena, absoluta, que todo mundo viu. No mês de setembro, tá? No mês de setembro, a 1, 2, 3 milhas, a empresa 1, 2, 3 milhas suspendeu suas atividades. A 1, 2, 3 milhas, que era uma das grandes empresas relacionadas à compra de passagens aéreas no Brasil, anunciou no mês de setembro que iria suspender momentaneamente a venda de passagens, porque não estava conseguindo adimplir seus compromissos financeiros com seus credores, né? Ou seja, a 1, 2, 3 milhas não estava conseguindo pagar os seus credores. E aí, principalmente, estamos falando das companhias aéreas, né? Elas estavam aí não recebendo mais os pagamentos da 1, 2, 3 milhas. Bem, meus queridos, isso afetou a milhares de brasileiros, gerou uma grande insatisfação nacional e, a partir daí, começou a se questionar o seguinte: como é que o Estado brasileiro permite que situações como esta ocorram? Não há na legislação brasileira algo que gere uma fiscalização a essas empresas, né? Que gera, inclusive, punições a ela em caso de descumprimento. Bem, fato é que a 1, 2, 3 milhas não mais está emitindo passagens, né? Hoje já se trava uma grande disputa judicial, milhares de clientes no Brasil todo já ingressaram na justiça pedindo o ressarcimento dos valores pagos e também danos morais e danos materiais, tá bom? Então, aí nós temos a questão da 1, 2, 3 milhas. Qual é o contexto que a gente pode abstrair daí? O contexto é justamente a ausência do Estado no que diz respeito à fiscalização, né, da atuação de determinadas empresas em determinados setores da economia brasileira. Beleza? Então não vamos esquecer da 1, 2, 3 milhas. Ok, gente? Bem, o que acontece aqui, pessoal? Ó, no mês de agosto, tá? No mês de agosto, o comitê de política monetária, mais conhecido como Copom, né? O Comitê de Política Monetária, o Copom, órgão do Banco Central Brasileiro, tá? Realizou a redução da taxa Selic. Havia uma expectativa extremamente grande no Brasil, principalmente do mercado financeiro brasileiro, para que houvesse essa redução, tá? Olha aí, pessoal, o que acontece? A última vez que a taxa Selic, né, havia sido reduzida foi lá em junho de 2022. Então, para a gente comparar aqui, dá uma olhadinha. Ó. Em junho
de 2022, a taxa Selic, eu falo Selic, era de 13,75% ao ano. Está entendendo? Junho de 2022, 13,75%. Uma das maiores taxas de juros do mundo. Aí o que acontece? No mês de agosto de 2023, tá? A taxa caiu para 13,25%. Ou seja, houve um corte de 0,50 na taxa. Você fala, pô, professor, mas peraí, como é que está hoje? Ó, em novembro, tá? Em novembro de 2023, a taxa de juros está em 12,25%. Preste atenção. Você pode olhar os valores e dizer assim, ah, mas é muito pouco. Não, gente, não é muito pouco. A taxa de juros, ela serve como parâmetro, né, utilizado pelo mercado para gerar empréstimos, para que haja maiores ou menores investimentos, está entendendo? Ela é extremamente importante para a economia do país. Para que nós tenhamos uma ideia, perdão, quando a inflação está elevada, quando nós temos um reajuste constante de preços, a tendência é que a taxa de juros se eleve. Por que a taxa de juros se eleva? Para conter o consumo. Muitas vezes a inflação é gerada pelo consumo. De que jeito? Eu tenho, por exemplo, esta caneta da minha mesa digital, que é um objeto que não é encontrado facilmente, né? Então, ela tem um preço elevado. Aí, imagine que as pessoas busquem comprar cada vez mais esta caneta. Só que a empresa que produz a caneta não aumenta a produção. Resultado, a procura vai aumentar, a produção continua a mesma, o preço vai subir. Está entendendo? Para evitar que a inflação ocorra, o Banco Central aumenta a taxa de juros. Infelizmente, esse aumento gera, por exemplo, créditos mais caros. Fica mais caro tomar empréstimo bancário, por exemplo. Tá certo? Fato é que nós estamos vivenciando um momento de redução da Selic. A Selic sendo reduzida é um indicativo, é um dos indicativos que a economia brasileira está se restabelecendo. Está entendendo? Estamos falando de economia, não quer saber de política lá, não. Tá? Então, a redução da taxa de juros, ela faz com que o crédito se torne mais barato, ela faz com que as pessoas, falo pessoas, as empresas também, né, obtenham crédito a juros menores e possam investir esse crédito, né, nas suas necessidades, modernizando o seu parque industrial, no caso de algumas empresas, abrindo novos comércios, no caso do empreendedor de menor porte, tá entendendo? Então, a taxa de juros, ela é extremamente importante. A tendência agora é de gradual redução. Tá bom, gente? Não esqueçam, estamos no momento de redução da taxa de juros. Beleza? Olha aí, queridos, vamos agora, aqui, rapidamente, falar sobre o mês de junho. O mês de junho, pessoal, ele foi marcado, tá? O mês de junho, ele foi marcado pela inauguração. Beleza? Mas inauguração do quê, professor? Da ferrovia Norte-Sul. No mês de junho, houve a inauguração da ferrovia Norte-Sul. E por que essa ferrovia tem importância econômica para estar aqui? Ela tem importância econômica, senhores, por conta da necessidade que o Brasil possui
de efetivar o transporte de commodities, commodities agrícolas, principalmente as commodities agrícolas, com maior eficiência, ok? Então, há a necessidade de termos sistemas de transportes mais eficientes para que haja um escoamento mais efetivo das commodities agrícolas brasileiras. Está entendendo? Aí tu pergunta, o que é uma commodity agrícola? Commodity agrícola é toda matéria-prima agrícola destinada à exportação. Perdão. A principal commodity agrícola brasileira, pessoal, é a soja. O estado brasileiro que mais produz soja é o Mato Grosso, tá entendendo? Então, esta ferrovia, ela tem uma importância sumária, ela tem uma importância realmente grande para o maior dinamismo econômico do Brasil. Essa ferrovia, ela é enorme, tá? Ela é uma ferrovia gigantesca, tá certo? Ela possui aqui, ó, 2.250, opa, 2.257 quilômetros de extensão. Esta ferrovia, pessoal, ela atravessa 4 regiões. Olha a extensão dela. Ela atravessa a região norte, ela atravessa o nordeste, ela atravessa o centro-oeste, inclusive a inauguração se deu dentro do estado de Goiás, e ela cruza também o sudeste. Das 5 regiões brasileiras, a ferrovia Norte-Sul atravessa, né, 4 regiões. Então, ela tem uma importância muito grande. E eu tenho um bizu para te dar aqui. O que é o bizu? É o bizu do Velas. O que é o bizu do Velas, meu povo? É aquela dica realmente especial, aquela dica realmente importante, aquilo que faz toda a diferença no teu concurso. Escrevam aí, ó. Falando de economia brasileira, nós temos a comoditização da economia brasileira. O Brasil vivencia a sua comoditização. Essa comoditização, deixa eu mudar a cor aqui só para destacar, ela também é chamada de reprimarização da economia. O que é a comoditização ou reprimarização da economia brasileira? É o retorno da importância das commodities, dos produtos agrícolas para a nossa economia. Antes da soja, o último produto agrícola brasileiro de grande importância foi o café, né? Que decaiu lá com a crise de 1929, tá, gente? Então, quando eu falo de comoditização de nossa economia, é porque as commodities estão ganhando maior destaque na economia brasileira. Inclusive, a próxima informação que nós trazemos a vocês tem tudo a ver com a questão da comoditização da economia brasileira. Tá? Olha aqui, ó. No mês de junho do ano de 2023, ficou plenamente demonstrado a ocorrência da consolidação do crescimento econômico brasileiro. Tá?
nós estamos vivendo um momento de crescimento econômico, tá, gente? E como é que nós podemos provar isso? Um exemplo aqui, ó. Houve um crescimento de 1,9% do PIB, vou já explicar isso aqui, do Brasil, em relação ao mesmo período de 2022. Vamos lá? Vamos entender essa marca toda aqui? Cara, eu gosto muito de economia. Eu acho fantástico quem trabalha realmente com a questão econômica, né? São seres de outro mundo. Olha aí, meu povo, vamos lá. Primeira coisa, crescimento econômico. Crescimento econômico, gente, é algo muito bom, realmente. Mas vamos entender uma coisa: crescimento econômico é um contexto quantitativo, tá? O ideal é que nós tivéssemos um crescimento econômico, tá certo? Mas atrelado a ele também houvesse um desenvolvimento econômico do Brasil. Imagina a situação: acabamos de falar de soja. Nós podemos ter um sojicultor que seja o maior do Brasil, o maior do mundo individualmente falando, que vai responder sozinho por grande parte da produção de soja do Brasil. Tu tá entendendo a história? Esse cara sozinho gera uma significativa parte do nosso crescimento econômico. Mas isso não significa dizer que eu, professor Renato Velas, né, vou me apropriar desse crescimento. Tu tá entendendo? Agora, se nós tivéssemos um desenvolvimento econômico, aí é outros 500. Por quê? O crescimento econômico traz um aspecto quantitativo. O desenvolvimento econômico traz um aspecto qualitativo para a economia. Ou seja, quando eu falo de desenvolvimento econômico, eu falo de uma distribuição de renda mais igualitária. E isso é o ideal, né? Porque as pessoas saem da pobreza, as pessoas passam a consumir, se elas passam a consumir, nós temos maior geração de empregos, tá entendendo? Então, crescimento econômico é um contexto quantitativo. O PIB, moçada, o PIB, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas produzidas no país, seja riqueza originada da indústria, do comércio, da prestação de serviços, da agricultura, da pesca e etc. Então, quando eu falo de PIB, falo do Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas que ocorrem dentro de um país. Tá? Então, um crescimento de 1,9, estou falando do mês de junho. Então, nós temos aí um crescimento de metade do ano. Tá? Um crescimento de 1,9 é algo muito bom. Se você imagina que se houver aí a multiplicação por 2 semestres, né, nós teríamos um contexto justamente de 3,8, quase 4% em um ano. É algo fantástico. Só para você comparar, a Argentina, né, ela está vivendo um colapso econômico muito grande há muito tempo. Ela não tem crescimento econômico, ela tem um decréscimo econômico. Está entendendo? Então, o Brasil ele consolida realmente seu crescimento no mês de junho. Agora, não esqueça, tá? Significativa parte da culpa desse crescimento econômico é justamente. Opa, aqui, cadê? Aqui, volta, perdão. É justamente aqui por conta da comoditização da economia brasileira. Ou seja, as commodities brasileiras fazem toda a diferença nesse crescimento. Só que isso é algo extremamente perigoso, pessoal. A dependência econômica do Brasil em relação às suas commodities agrícolas é algo muito perigoso. Por quê? Porque as commodities agrícolas dependem de fatores naturais favoráveis, como chuva, né? Fatores naturais favoráveis, como uma incidência solar na medida certa, qualquer coisa que extrapole aquilo que é considerado normal,
afeta a lavoura e, obviamente, afeta a comoditização da economia. Beleza, meu povo? Então, nós temos essa circunstância aí. Deixa eu mudar aqui a cor. Vamos lá? Bem, o Brasil, ele aponta deflação. Deflação de alimentos. Isso quer dizer o seguinte, os alimentos, né, estão mais baratos. Houve uma redução do valor médio da cesta básica no Brasil. Meus queridos, pelo amor das minhas Marias, que eu tenho duas, eu não estou aqui fazendo propaganda de governo nenhum, eu nem ligo para isso. Está entendendo? O que a gente está trazendo são dados da economia brasileira, né? Dados referentes à nossa economia, então tem que ser mostrados. Se a gente fala de deflação de alimentos, quer dizer que esses alimentos realmente estão mais baratos. Esses alimentos realmente estão mais em conta. Está entendendo? Então, é necessário termos consciência disso, tá? Outra coisa, pessoal, aqui, ó, nós vamos notar uma redução do desemprego. Tá? Há uma redução do desemprego na medida em que há um aumento da oferta de postos de trabalho. Tá certo? É um dado extremamente importante para a nossa economia, por conta da necessidade de fazê-la circular, né? A necessidade de fazê-la fluir, tá bom? Então, nós temos aí a redução do desemprego. Agora, olha só que interessante esta informação sobre a economia brasileira. Nós vamos notar, economicamente falando, né, nos últimos 6 meses, um aumento do volume de exportações de commodities do Brasil. Aí aqui tem um adendo, hein? Atenção. Vamos lá, deixa eu colocar em vermelho aqui para dar destaque, tá bom? Aqui nós temos um adendo, pessoal. Qual é o adendo? Até agora, eu falei para vocês a respeito de commodities agrícolas, né? Agora, essas commodities aqui, que são exportadas, ou seja, são vendidas pelo Brasil para outros países, elas são commodities agrícolas, já explicamos a vocês, mas elas também são commodities minerais. E dentre as commodities minerais, a mais importante delas é o minério de ferro. E no caso da agrícola, já citamos, é a soja. Está entendendo? Então, o Brasil ele vem ampliando os seus mercados consumidores de commodities. Só que, gente, falei a vocês, no caso das commodities agrícolas, há uma dependência muito grande em relação ao fator climático, né? Fator climático, mais chuva, mais sol, menos sol, afeta a produção. Aí, então, a pergunta é, o que as commodities agrícolas e minerais têm em comum? Olha aqui, meu povo. As commodities agrícolas e minerais, tá? Elas possuem baixo valor agregado. Tá? Baixo valor agregado. Elas são extremamente baratas. Ou seja, para que o Brasil possa... Deixa eu mudar aqui, que eu não gostei desse layout, me perdoe.
para que o Brasil possa lucrar cada vez mais, tá? Vou colocar aqui para baixo valor agregado. Para que o Brasil possa lucrar cada vez mais, é necessário que ele produza cada vez mais, está entendendo? O preço dessas commodities no mercado internacional é um preço extremamente baixo. E isso, obviamente, é ruim para o Brasil. Tá? Aí, meu povo, eu vou colocar aqui em vermelho um destaque, né, um bizu para a gente, que é o seguinte. Ó, no contexto econômico, há uma necessidade urgente da aprovação da reforma tributária no Brasil. Tá? A proposta de reforma tributária no Brasil, conduzida pelo senador do MDB do Amazonas, Eduardo Braga, ele é o relator, né, dessa proposta no Senado, já foi enviada à Câmara Federal. Né? A Câmara poderá rejeitar, alterar o texto e tal. Mas, enfim, por que a gente está falando aqui dessa necessidade de aprovação da reforma tributária no Brasil? Porque nós temos um sistema tributário extremamente complexo, né? Além de ser extremamente extenso. Então, as empresas, os investidores, aqueles que vão pagar muitos tributos, eles necessitam que haja uma facilitação no que diz respeito à questão de tributos no Brasil. Não é a questão em si de deixar de pagar, é tornar de forma mais homogêneo, esse pagamento. Por isso que uma das bases da reforma tributária brasileira, da proposta, né, de reforma tributária brasileira, é justamente a criação de um único imposto que facilite a arrecadação para o Estado e facilite, obviamente, o pagamento para aqueles que devem pagar. Está entendendo? Então, a economia brasileira ela tem que se modernizar. Ela depende muito da efetivação de uma reforma realmente tributária. Tá, pessoal? Então, isso é de extrema importância. Bem, uma outra situação, vou colocar em preto mesmo aqui, que nós vamos observar quanto à economia brasileira é a redução das relações comerciais com a Argentina. Mas isso aqui eu creio que para você, né, é facilmente entendível, né, meu povo? Por que o Brasil está reduzindo suas relações comerciais com a Argentina? Toma uma aguinha aqui. Ora, o Brasil reduz suas relações comerciais com a Argentina justamente porque a Argentina está vivenciando uma grande recessão econômica. Está entendendo? Vivenciando esta recessão econômica, fica extremamente difícil com que a Argentina cumpra os prazos a qual, ou os prazos, não, perdão, os acordos, né, a qual se submeteu com o Brasil. Para que a gente tenha uma ideia do que eu estou falando aqui para vocês, observe o seguinte, a Argentina já decretou moratória, gente. Ela já anunciou a suspensão do pagamento de sua dívida externa. Então, se ela não paga o seu credor maior, que é o FMI, não vai pagar o Brasil. E isso afeta a nossa economia, porque a Argentina é um importante mercado consumidor dos produtos brasileiros. Está entendendo? Então, há uma necessidade. A Argentina vai estar agora vivenciando um momento de eleição presidencial. E isso, para o Brasil, chama muito a nossa atenção por conta
dessa necessidade da reabertura, vamos dizer assim, do mercado argentino para os produtos brasileiros. Beleza, meu povo? Ok? Meus queridos, sou o professor Renato Velas, me segue aí nas minhas redes sociais, @prof.renatovelas. Espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham aprendido hoje. Beleza? Muito obrigado, beijo no coração e até a próxima, tá? Nós paramos agora aqui, mas não acabou ainda esse contexto todo aí de atualidades do Brasil. Beleza, gente? Até mais. Tchau, tchau.